Aula. Prontinho. Então, bem-vindos mais uma vez a todos. Patrick, não está saindo áudio para mim. Tá saindo áudio para todo mundo? Paula, sim. Letícia, Dona Regina. Patrick, provavelmente você tem que liberar aí no aplicativo. Bem no cantinho ali embaixo tem um microfonezinho. Você clicando nele, ele vai liberar para sair o áudio. Deixa eu escrever, né, que não está saindo áudio para ele. Vamos ver se ele consegue. Mas então, ok. Bem-vindo todos. Vamos começar a nossa aula, né? Estava dando alguns avisos até então, mas agora a gente vai começar propriamente a aula. Você que está assistindo no YouTube a gravação, seja bem-vindo. E eu estava dizendo agora há pouco, né, que nós estamos no meio do estudo do Sermão do Monte. Nós já estamos, né, na bem-aventurança dos limpos de coração, que é o que nós vamos conversar hoje. E aí, para que todos possam acompanhar, nas próximas semanas, na próxima semana provavelmente, eu vou gravar todas as aulas que nós já tivemos até aqui, introdução do Sermão do Monte, as bem-aventuranças até aqui, e elas vão ficar disponíveis por um tempo no canal, para que todos possam assistir, para que nas próximas semanas você já possa participar e acompanhar, né, todo o conteúdo que a gente está vendo. Então, hoje, a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a bem-aventurança dos limpos de coração. Mas para nós começarmos, vamos fazer uma oração? Se você puder fechar os seus olhos onde você está. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos de estudar sobre a Tua Palavra. Deus, a Tua Palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, a Tua Palavra que é alimento, que nos sustenta, que nos alimenta, que nos direciona. E a nossa oração, Senhor, é que o Senhor fale aos nossos corações. Nós não queremos apenas mais informações sobre a Sua palavra, mas nós queremos realmente ser alimentados pelo Senhor. A nossa oração é que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre os nossos corações e que a Tua palavra ela possa encontrar nos nossos corações um solo fértil e venha frutificar a 100 por um. Fala conosco, Senhor. Eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos que vão ter acesso a essa aula, a esse estudo, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor revele a Tua palavra, que nós possamos crescer no nosso conhecimento do Senhor. Fala conosco, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa bem-aventurança, sobre os limpos de coração. Mateus capítulo 5, versículo de número 8, ele diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mais uma vez, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É interessante nós vermos que Jesus, quando ele vai falar sobre essa bem-aventurança, ele começa dizendo que bem-aventurados são os limpos de coração. E Jesus ele dá uma ênfase ao coração. E nós vamos perceber ao longo dos estudos que nós estamos fazendo, principalmente sobre o Sermão do Monte, porque apareceu dados do iPhone. Recording in progress. Que o coração é um ponto central na mensagem de Jesus. Jesus sempre está olhando para o coração. O coração, ele é o ponto mais importante. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ok. O coração é o ponto mais importante da mensagem de Jesus, né? Jesus, ele frisa essa importância do coração. É interessante que Jesus, né, no Sermão do Monte, uma coisa que nós comentamos nas primeiras aulas, e você vai perceber, é que Jesus, ele não está... quando ele fala sobre as bem-aventuranças, as características dos bem-aventurados,
Jesus não está falando de características que o homem precisa ter para seguir a Jesus. Na verdade, ele está falando sobre características do homem que segue a Jesus, do cristão, aquele que está caminhando com Deus. O novo nascimento, a caminhada com o Senhor, gera essas características e essas qualidades no homem. Então, ele não está falando de qualidades ou de características naturais do homem. Ele está falando, sim, sobre um resultado da ação de Deus na vida do homem. Então, isso é importante, e aí nas próximas aulas que a gente vai disponibilizar para vocês, você vai perceber o quanto é importante a gente entender isso. Que quando ele fala sobre limpos de coração, ele não está falando assim, olha, se você se encaixar nessa característica, você pode ser bem-aventurado. Na verdade, todos que permitem ser trabalhados por Deus, todos que permitem que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, esse é um resultado que ele vai alcançar. Esse vai ser um resultado daqueles que servem a Deus. E aí é interessante que Jesus, ele não elogiou simplesmente os intelectuais, ele não elogiou os religiosos, mas o seu interesse estava no coração. Ele começa dizendo que bem-aventurados são os limpos de coração. Ele coloca essa ênfase no interior do homem. Ele coloca essa ênfase no coração do homem. Ele mostra... Não. Fiquei sabendo que ele... Não. O meu não tá aparecendo a imagem dele. Prontinho, pessoal. Essas são as nossas primeiras aulas. A gente ainda está, né, aprendendo como mexer com a ferramenta, mas nas próximas aulas tudo vai caminhar de uma forma muito mais, né, mais importante. Então, uma coisa interessante que nós estamos vendo é que Jesus está dando uma ênfase ao coração e não só ao comportamento ou aquilo que é externo. É interessante que essa mensagem ela veio de encontro a uma mentalidade que havia na época que valorizava muito o estético, valorizava muito o que era externo. Né? Quando Jesus ele confronta os fariseus, nós vamos ver que esse é o grande confronto que ele tem. E da mesma forma que essa mensagem ela era contra-intuitiva naquela época, hoje talvez ela seja ainda mais. Porque nós vemos hoje uma época que as pessoas vivem muito de aparência. As redes sociais, elas fizeram isso, né? Porque as pessoas, elas têm uma ênfase exagerada à imagem, né? Tudo que se faz precisa se postar. Eu preciso mostrar que eu estou fazendo, né? A gente vê muitas vezes em cultos, e isso não acontece com a gente, né? Mas em algumas igrejas, o louvor, Deus está agindo, mover acontecendo, e às vezes algumas pessoas estão mais preocupadas em registrar aquilo do que propriamente em viver aquilo, em desfrutar. Então, às vezes, Deus está agindo, Deus está movendo, e a pessoa, ao invés de se entregar aquilo, ela está mais preocupada em registrar. E às vezes, preocupada em registrar, ela acaba até perdendo, muitas vezes, aquilo que Deus está fazendo naquele lugar. Então, uma coisa que nós precisamos tomar cuidado é para que esse espírito do nosso século ele não roube o nosso coração. E a gente não dê tanta importância para aquilo que é externo. Porque nós vamos ver que a ênfase de Jesus é justamente no coração, é justamente no interior. E aí, quando Jesus fala sobre os limpos de coração, ele está indo contra também uma mentalidade que tinha na época. Naquela época era muito comum eles pensarem na limpeza que havia pelos rituais, na limpeza cerimonial. Então, para os religiosos naquela época, eles cumpriam as cerimônias que existiam para que eles pudessem ficar limpos. Mas Jesus está mostrando que a limpeza, a pureza que ele busca, não é uma pureza simplesmente cerimonial, é uma pureza de espírito, é uma pureza interna. E aí, nós vamos perceber isso, que o grande alvo de Jesus sempre foi na pureza interna.
E aí nós temos alguns textos que nos mostram isso, né? Olha que interessante. Salmos, o livro de Salmos, no capítulo 51, o salmista, Davi, ele diz o seguinte, Salmo 51, versículo 6. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então, Davi está falando, Deus, o Senhor ama a verdade no íntimo. Depois do versículo 10, ele vai falar assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha que fantástico isso, né? Ele mostra, o Senhor ama a verdade no íntimo. Ele fala, Deus, cria em mim um coração puro. Gera em mim esse coração puro. Né? Aí, isso vem de encontro com o que a gente falou, que as bem-aventuranças são o resultado da ação de Deus em nós. Então, Deus ele vai criar em nós um coração puro. Né? Nós sabemos que com a queda, o coração do homem ele ficou mal. O coração do homem ele ficou endurecido. Né? Ele ficou sujo. E aí, Deus e o Espírito Santo, eles vêm limpando o nosso coração. E quanto mais nós permitimos, mais ele vai nos tornar limpos de coração, puros de coração. E aí, quando Jesus ele vai falar com os fariseus, ele mostra o quanto a parte interior é importante. Lucas capítulo 11, versículo 39. Depois eu posso disponibilizar para vocês esse material. Então, não precisa se preocupar agora em anotar, né? Se você quiser, é sempre bom anotar, mas depois eu disponibilizo isso para vocês. Lucas capítulo 11, no versículo 39, ele diz assim: Mas o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. No versículo 44, ele diz assim: Ai de vocês, que são como as sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Então, ele está falando, Jesus ele está fazendo um confronto aos fariseus. E qual que é o grande confronto de Jesus aqui? É que os fariseus, ele está falando, olha, vocês se importam muito com o exterior. Vocês limpam o exterior do copo, mas o interior está sujo. Ele fala, vocês são como sepulcros caiados, por fora é tudo lindo, é tudo maravilhoso, mas por dentro está apodrecendo. Por dentro não tem nada de valor. Então, Jesus está falando, olha, a pureza que eu busco de vocês é uma pureza interna, é uma pureza de coração. Então, ao invés de vocês se preocuparem em parecer puros no exterior, busquem a Deus e permitam que Deus purifique o coração de vocês. O mais íntimo, as intenções, as motivações, né? o seu olhar, o seu ouvir. Deus deseja essa pureza interior, muito mais do que uma pureza exterior. Né? E os fariseus eles tinham se perdido nisso. Eles buscavam tanto a aparência, eles buscavam tanto aquilo que era externo, que eles esqueciam de se preocupar com o coração deles. E aí, queridos, isso é um perigo que nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes, se nós nos preocuparmos muito com o exterior, nós podemos deixar de permitir com que Deus haja no nosso coração. Eu me lembro uma vez que nós estávamos em um encontro de pastores, e aí teve um culto fantástico, e Deus falou muito ali através da palavra. E aí, no final, o pastor fez um apelo. Ele falou, olha, com quem Deus falou nessa palavra, e aí a ênfase da palavra era muito voltada para pessoas que estavam com o coração em dúvida. Né? Se você está com a sua fé enfraquecida, se as situações, se as lutas têm feito você questionar, às vezes, o seu chamado, questionar aquilo que Deus te entregou, olha, vem aqui à frente, Deus quer agir e tudo mais. E aí, uma pessoa estava, assim, visivelmente emocionada, assim, do nosso lado, você percebia que Deus tinha falado muito com ele, mas ele não foi para frente. Ele não foi. E aí passou um tempo conversando, e aí ele estava falando, nossa, como eu queria ter ido para frente. E aí eu falei assim, mas por que você não foi? Teve o apelo, olha, eu estava do seu lado, parecia que Deus estava falando muito com você e tal. E ele falou assim, eu até tentei ir. Ele falou assim, mas eu fiquei com vergonha. Eu falei, vergonha do quê? Ele falou, o que as pessoas iriam pensar se me vissem lá na frente,
chorando, dizendo que eu estava, né, com a minha fé enfraquecida. E aí, olha só a oportunidade que ele perdeu. Se Deus falou aquilo com ele, se houve aquele apelo, você percebe como Deus estava querendo fortalecer o coração dele? Você percebe como Deus tinha algo novo para tocar no coração dele, para abençoar ele, mas por pensar no externo, ele não permitiu que o interno fosse tocado, que é a grande motivação de Deus. Né? Deus quer agir no nosso interior, Deus quer purificar o nosso coração. Mas talvez um dos primeiros passos para que Deus possa fazer isso, eu preciso me libertar dessa tirania, né, do que os outros vão pensar, da autoimagem, de querer ter uma imagem que às vezes não está de acordo com o meu interior. Deus fala que Deus ama o coração quebrantado, contrito, é aquele que se rasga diante de Deus. Nós vimos nas bem-aventuranças anteriores, né? O pobre de espírito é aquele que identifica o quanto ele precisa de Deus, o quanto ele necessita do Senhor. Isso gera um desespero nele que leva ele a chorar, né? E isso vai muito de encontro com essa tirania que a gente tem, né? Com essa imagem, não, eu preciso manter uma aparência. O que as pessoas vão pensar? E às vezes nessa busca, né, com esse medo do exterior, ou para querer parecer mais espiritual, né, mais preparado, mais pronto, eu acabo não permitindo que Deus toque no meu interior. Então, o primeiro passo, o que significa ser limpo de coração? É sinceridade. E quando a gente fala de sinceridade, olha que interessante essa definição. Os limpos de coração são os íntegros, os livres da tirania e do eu dividido. Os íntegros são aqueles que no seu relacionamento com Deus e com os homens está livre de falsidade. Olha que lindo isso, né? Quando a pessoa ela consegue ser a mesma diante de Deus e diante dos homens. É a pessoa que consegue ser íntegra. Olha o Salmo 24, versículo 3, diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Então, é a sinceridade. O que é ser sincero? Né? Ser sincero é ser sincera. Né? Para quem gosta de futebol, isso faz muito sentido, né? No futebol, a cera é quando o jogador, no final do jogo, ele quer ganhar tempo e ele começa a fazer cera. Ele começa a enrolar, ele finge que machucou, ele finge que está com uma dor. Né? Se você já viu futebol, quando está nos minutos finais, o time que está ganhando, normalmente o jogador começa a cair, começa a sentir dor, né? Ele cai, sente uma dor, aí o juiz chega e ele levanta como se nada tivesse acontecido. Isso é cera. Né? Antigamente, quando eram feitos os vasos de barro, quando o vaso ele tinha uma rachadura, ele tinha algum problema, o correto era o quê? Inutilizar aquele vaso, porque ele não estava bom para o uso. Mas o que algumas pessoas faziam? Eles passavam uma cera ali naquela trinca, e aí quem batia o olho achava o vaso está perfeito. Só que, na verdade, ele tinha ali uma rachadura, ele tinha um erro, né? Que aos olhos naturais não pareciam. Mas quando ia lá usar aquele jarro, aquela rachadura ela ia aparecer. Então, o ser cera, né? O ser sincero é isso. É você ser inteiro, ser íntegro. Né? É o mesmo. O mesmo que eu sou em casa, eu sou no trabalho. O mesmo que eu sou no trabalho, eu sou na igreja. Então, o mesmo que eu sou com a minha família, isso é ser sincero. Isso é ser íntegro. E os limpos de coração, em primeiro lugar, são pessoas sinceras. São pessoas que não são divididas. Aonde eles estão, tanto no seu relacionamento com Deus, como no seu relacionamento com os homens, ele está livre da falsidade. Ele está livre desse medo, né, de parecer ser uma outra pessoa. Então, toda a sua vida, tanto pública como particular, é transparente. O íntimo do seu coração, incluindo pensamentos e motivações, é puro. Né? Ele é sem mistura. Então, a hipocrisia e a fraude não faz parte da sua vida.
né? É uma pessoa que ela é íntegra. É interessante, né, quando a gente vê, a Bíblia fala que nós temos que ser como crianças, e um dos sentidos de ser como criança é por isso, é pela pureza da criança, né? A gente estava comentando esses dias, né, como a criança é pura, né? Às vezes ela está fazendo uma coisa ali, ela não vê maldade naquilo, né? Ela está brincando. Eu estava vendo hoje, a Isa estava com a prima dela e estavam brincando, e aí um momento brigam, daqui a um segundo já estão em paz de novo. Ah, eu não gosto mais de você, então você vai embora. Passou um segundo, já estão tranquilos de novo, né? Não vê maldade numa coisa e na outra. Então, é isso, nós precisamos ter essa pureza no nosso coração, né? A gente confiar uns nos outros, né? E principalmente tirar essa hipocrisia, tirar segundas intenções, né? Você se relacionar com a pessoa por quem ela é, não simplesmente por aquilo que ela pode oferecer, né? Então, ser limpo de coração, ser puro de coração, em primeiro lugar, tem esse sentido de ser uma pessoa íntegra, sem mistura, né? Sem cera. A pessoa ela é o que ela é, né? Na vida pública dela e na vida particular é a mesma pessoa. Na igreja ela é a mesma pessoa que ela é em casa, né? Eu lembro um pastor uma vez contou que um filho chegou para o pai e falou assim: pai, vamos morar na igreja? E aí ele falou assim: por que, filho, morar na igreja? Não, porque na igreja o senhor não briga com a gente, na igreja o senhor não grita, na igreja o senhor é muito bom. Vamos morar na igreja? O que isso quer dizer? Essa pessoa não era íntegra. Na igreja ela vestia uma capa, ela tinha um personagem, e em casa ela era outro. E o puro de coração, em primeiro lugar, é isso: é você não ter personagem. Você não fantasia. Né? É você. Você é do jeito que você é. Você fala do jeito que você fala. Né? Você está nesse processo, lógico, de purificação, de ser mais parecido com Cristo. Deus está trabalhando em você, mas acima de tudo, você se mantém íntegro. Você não tem mistura, não tem cera. Então, em primeiro lugar, ser puro de espírito tem significado de ser íntegro, de ser sincero. Até aqui faz sentido, pessoal? Quem está ao vivo, está dando para acompanhar? Um outro aspecto, segundo aspecto, eu vou dar uma corridinha porque o nosso tempo vai acabar. Né? A gente teve um probleminha aqui com o Zoom e a nossa reunião vai ser um pouco limitada. Então vamos dar uma corridinha aqui. Em segundo lugar, primeiro lugar, ser puro de espírito, puro de coração tem a ver com ser sincero. Em segundo lugar, é ser purificado, destituído de toda contaminação. E aí nós precisamos entender que a purificação do nosso coração só é possível a Deus. Isso não é uma obra que eu tenho que fazer. Aí eu preciso purificar o meu coração. Não, essa é uma obra de Deus. Deus purifica o nosso coração. Porém, isso também não quer dizer que a gente tem que ter uma postura passiva sobre isso. Não, é com Deus, esse trabalho é de Deus, então eu não tenho que fazer nada. Não, eu preciso ter esse entendimento. O Deus que começou a boa obra, o Deus que me lavou, o Deus que está me regenerando, o Deus que está me ensinando, o Deus que está a cada dia melhorando o meu ser, para que eu possa alcançar a estatura de Cristo, essa obra é de Deus, é na capacidade dele, é na força dele. Porém, ao mesmo tempo, eu entendo que eu tenho um trabalho nisso, eu tenho a minha cooperação nisso. Então, Deus ele vai me ensinar, Deus ele vai me orientar, e eu preciso seguir isso. Deus ele vai me capacitar, é na força dele, mas eu preciso também me posicionar. Eu preciso entender que a minha postura não vai ser só uma postura passiva. Ah, isso é uma obra de Deus, então estou tranquilo. Eu não preciso ter nenhuma postura, eu não preciso mudar em nada, eu não preciso buscar melhorar. Não, eu vou melhorar. Né? Pureza é ser livre de contaminação. Então, existe uma contaminação espiritual, uma contaminação interna que Deus vai me purificar. Agora, cabe a mim também cuidar de contaminação, que eu posso cuidar. Então, por exemplo, se eu quero ter o meu coração puro, obviamente eu preciso cuidar o que eu estou vendo. Né? A Bíblia diz que eu preciso guardar o meu coração.
Então, se eu quero que o meu coração seja puro, eu não posso emprestar os meus olhos para qualquer coisa. Eu não posso emprestar os meus ouvidos para qualquer coisa. Eu não posso frequentar qualquer círculo. Eu preciso entender que a purificação ela vem de Deus, a capacitação para essa purificação vem de Deus. Agora, eu preciso também me manter livre da contaminação. Porque não adianta Deus estar me lavando de um lado e eu me sujando do outro. Então, percebe? Quem me lava, quem me purifica é Deus. Qual que é o meu papel agora? Me manter limpo. Manter essa pureza. Então, eu estava lá morto no meu pecado, morto nos meus delitos. Eu não tinha por mim capacidade de simplesmente me purificar. Essa purificação veio de Deus. Agora, é meu papel me manter puro. É meu papel, opa, tem uma contaminação aqui. Isso aqui pode atrapalhar a obra que Deus está fazendo em mim. Então, eu vou tirar isso da minha vida. Então, eu vou cortar isso aqui da minha vida. Por quê? Para me manter puro. Então, isso aqui é importante entender. Quem começou a boa obra e há de completá-la é Deus. Eu não tinha como me purificar. Deus me purificou. Agora, eu preciso me manter puro. Eu preciso me manter longe dessa contaminação. Amém? Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 8. Limpai as mãos, pecadores, purificai o coração. 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3, ele vai dizer, os que têm essa esperança, purifiquem-se. Então, o que a Bíblia está nos dizendo? Essa obra começou em Deus, agora eu preciso fugir de tudo aquilo que pode contaminar o meu coração. Essa primeira limpeza, essa primeira purificação, Deus precisa fazer. Porque eu não tenho forças, eu não tenho capacidade por mim mesmo de me purificar. Agora, a partir do momento que Deus está me purificando, que Deus está me limpando, eu preciso fugir de tudo aquilo que pode voltar a contaminar o meu coração. Amém? Essa parte também deu para entender? Então, o que é ser puro de coração? Em primeiro lugar, é ser íntegro. É ter um coração reto, sem cera, sem contaminação, não ficar me preocupando tanto com o exterior, entender que o que mais importa para Deus é o meu interior, é o meu coração. Em segundo lugar, é entender que Ele já está me purificando e que eu preciso manter essa purificação. E aí a gente está vendo de uma forma um pouco mais reduzida hoje, por questão do tempo, mas então, ser puro de coração tem a ver com isso. Jesus está falando, olha, a minha ênfase é no interior, é no coração de vocês. Não é no exterior como vocês pensam. Não é simplesmente uma limpeza cerimonial. Eu quero fazer uma pureza interna. Eu quero que o seu coração, que o seu ser seja puro. E aí, a grande recompensa disso é que os limpos de coração verão a Deus. E aí, que promessa fantástica. Verão a Deus. Nós, como limpos de coração, podemos ver a Deus. Só os limpos de coração verão a Deus. Vem no agora, com os olhos da fé, e no porvir verão a sua glória. Uma coisa que nós temos falado, né, nessas aulas é que essas recompensas da bem-aventuranças, elas têm um poder agora e têm um poder no nosso porvir. Não dá para ver, tá acabando. Então, nós vamos ver Deus hoje, por ser limpos de coração, nós já vemos a Deus, né, no sentido que ninguém mais pode ver.